A propósito da sua intervenção, que gostei imenso, quero apenas dizer duas coisas. 1972. 72 saí de uma aula qualquer na Faculdade de Ciências e fui para um café, naturalmente, que era o que fazíamos na altura, e com um colega que me diz: epá, tu sabes que abriu a Bolsa? E eu: a Bolsa? O que é isso da Bolsa? Epá, tu metes lá dinheiro e depois ganhas muito dinheiro. Não queres ir jogar na Bolsa? E eu disse: espera, eu meto lá dinheiro e depois ganho muito dinheiro sem trabalhar. Não quero, obrigado. Portanto, alguém há de estar a trabalhar para mim. Outro aspecto, estou a referir-me agora concretamente a Évora. Aqui há uns anos fiz um projeto para uma empresa lá para Évora. Pronto, aquilo faliu lá por outras razões e juntámos-nos 4 porque alguém disse: é uma pena, aquilo tem estrutura, já tem alguns toscos. Ok, eu não tenho dinheiro, vamos pedir dinheiro ao banco, querem ganhar dinheiro. Só que eu pus logo como condição, isto é verídico, pus como condição, que era o que eu sabia do meu pai, que era contabilista, os lucros são à volta de 30%. E eu fiz contas, tenho que pagar ao banco, não sei o quê. Ok, disse, eu entro nisto se sobre o valor final das casas, pusermos 30%. Vamos, o mercado, ou é 30% ou eu não entro. Bom, isto lá aceitaram os outros 3, lá fomos pedir o dinheiro ao banco, lá acabámos as casas e, naturalmente, com os 30%, aquilo vendeu-se num sábado. 2 T's, não sei quantos, em duplex e não sei o quê. Num sábado as 2 foram vendidas. E ficámos assim. Posso dizer, agora tenho que traduzir isto para euros, isto é mais complicado, mas pronto, na altura um triplex, porque na realidade era um triplex, uma foi por 16.500 contos e a outra por 16.000 porque não tinha o anexo lá atrás. Passados 2 meses, talvez, propósito do mercado, pronto, o fulano mais importante de Évora na altura e da construção civil do mercado, é preciso dizer que nessa altura vendiam, eles, os tais investidores, vendiam T2, eu estou a falar de 16.500 triplex vivenda, e eles vendiam pisos, portanto andares, fogos, T2, grosso modo por 26, 27 mil contos. Ele encontrou-me na rua, conhecia muito bem, olá, está bom e tal, e eu, na minha ingenuidade, como está e tal, então, não, eu precisava falar consigo. E eu penso, olha, quero um projeto, que bom. É só para lhe dizer, não fez umas casas assim? Sim. É só para lhe dizer, nunca mais se meta nisso. Assim, muito sério. Portanto, a máfia estava a avisar-me. Eu, de facto, nunca mais me meti. Ainda estou cá. Portanto, isto era a propósito de valor de mercado. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Vou acrescentar umas coisas ao que disse o meu colega José Veloso, porque penso que é importante. E vou cortar outras. Antes de mais, penso que todos nós sabemos, relativamente a Lisboa, o que é a migração para os grandes centros. Pronto, isso saberão muito melhor do que eu, economistas, portanto, e o que é que aconteceu e o que é que aconteceu em Lisboa. Mas gostava de dizer que o que eu fui encontrar, o que conhecia e fui encontrar em Cascais, primeiro, os imigrantes vão para os subúrbios. Isto é, desde a Idade Média, com a formação dos arrabaldes, os imigrantes ficam no subúrbio. Agora, a estratificação social
eu depois já digo, a estratificação social é muito intensa, mesmo nos subúrbios, porque havia, pelo menos, e ainda hoje, o subúrbio do subúrbio. E o que eu fui encontrar foi a aristocracia operária, digamos assim. Eu falo em classes sociais, ainda. Depois, a mão de obra especializada, que não é aristocracia, mas já está especializada. Depois o operário comum. Depois a mão de obra não qualificada, que normalmente o imigrante com I começa por aí, porque sai daqui, o que ele sabe é ceifar, e quando lá chega, aliás há uma cantiga dos Resistência que falam exatamente dos alentejanos que chegaram à cidade, que foi Paulis Nave, um deles. Depois o imigrante recente e por fim o indigente. Portanto, isto são os subúrbios dos subúrbios e organizam-se de facto assim. O que eu fui encontrar, concretamente, Fim do Mundo e Matarraque, é uma pena porque o Google deu-me eu vi a fotografia, mas agora aqui não aparece, mas pronto, podem imaginar. Fim do Mundo e Matarraque. Matarraque é muito simples, para quem conheça, na A5 para Cascais, Matarraque fica ao lado esquerdo, logo a seguir às portagens, quando se vai no sentido de Cascais. O Fim do Mundo é mesmo assim que se chama, Fim do Mundo, porque era o fim do mundo, eram os subúrbios dos subúrbios. Hoje está praticamente no centro, e tenho pena que não esteja aqui a fotografia, porque ainda hoje lá estão as barracas. O bairro do Fim do Mundo ainda tem as barracas. E é por cima de São João do Estoril, portanto, estão pertíssimo da praia, portanto, podem usufruir de tudo aquilo, mas as barracas continuam lá. E os ciganos ocupavam, na sua maioria da população, o Fim do Mundo, e a Operação Sal de Matarraque começou por causa das barracas dos ciganos. Porque a restante população eram alentejanos que viviam em partes de casa, em anexos. O que se conhece hoje pelas ilhas do Porto era o que havia, ainda existe, infelizmente, ali na zona de Tires, São Domingos de Rana, mas principalmente estavam em Tires, porque cá está, é o subúrbio do subúrbio. Carcavelos não, mas São Domingos de Rana já é o subúrbio, e depois Tires é o subúrbio do subúrbio e por aí fora. No bairro das Marianas, tanto apareciam os indigentes, não ciganos, como cabo-verdianos que tinham sido trazidos entre aspas, obviamente, mas tem alguma verdade, tinham sido trazidos para o boom da construção civil naquela zona. E eu estou a falar, conheço isto porque é ação muito mais política do que outra coisa, porque com outras pessoas participámos na alfabetização de toda esta gente cabo-verdiana que estava a chegar e que vivia em barracas, mas barraca de obra, na alfabetização, porque o objetivo político era, se eu sei ler, posso saber as notícias da Revolução. Portanto, isto passou-se em 1970, por aí, e portanto isto era, se calhar, ingênuo, mas serviu. Ora bom, na gênese do SAL, do Serviço Ambulatório de Apoio Local, eu gostaria de frisar, mais do que Nuno Portas, a participação do arquiteto Teotónio Pereira no Congresso de 48, onde ele e outros fizeram muita questão de falar na questão da habitação. O problema não era a questão da habitação ou a questão do alojamento, porque senão isso, o Lapide ia logo buscá-los, porque ainda confundiam com o Engels da questão do alojamento. Era o problema da habitação em Portugal. Sim. Portanto, aquilo era dito de uma maneira mais soft. O arquiteto Nuno Teotónio Pereira, que depois empregou
o arquiteto Nuno Portas. E é daí que o Nuno Portas começa a ter estas preocupações sociais, digamos assim. Também dizer que isto foi dito pelo arquiteto Teotónio Pereira, e o Nuno Portas não nega que esta ideia surgiu do Teotónio Pereira. Ainda no ateliê, que discutiam os dois, e ele lançava coisas para a frente e o outro ia absorvendo. Acontece é que, por diversos motivos, o Teotónio Pereira estava em Caxias na altura do 25 de Abril, o Portas não estava, ambos tinham participado naquela história da Capela do Rato. Para muitos nisto não quer dizer nada, eram católicos progressistas, penso eu, que era assim que se designava, que foram presos quando estavam numa reunião na Capela do Rato, ali no lado do Rato, ao lado do PS, o atual PS, e portanto tudo isto é um pouco do espírito cristão de dar alguma coisa aos pobrezinhos. Eu peço desculpa, porque é muito dar qualquer coisa aos pobrezinhos, que não é bem o meu espírito, mas pronto. As bases, como o meu colega já disse, as bases do sal não, isto não é o livro vermelho do mal, mas as bases do sal estão aqui. Sim. Portanto, e agitava-se isto, que é, tomem lá 90 contos, 450 euros, e vão lá fazer a autoconstrução. Portanto, resolvia-se o problema das barracas. Claro que percebeu-se que isso não funcionava, porque as pessoas, exatamente como no Algarve, mas vou construir aqui, eu já tenho isto construído, já tenho a minha barraca. Portanto, daí aparecerem estas equipas. Eu posso dizer que fui convidado por uma Margarida qualquer coisa, que era assistente social do SAL. Fui convidado porque eu e o Francisco Sequeira estávamos a fazer... Éramos estudantes, até estudantes serviam, porque também eram 300 arquitetos no país. Sim, eu sou 304. E, portanto, fomos convidados, o Francisco Sequeira para o Fim do Mundo, eu para Matarraque, e mais tarde os dois em conjunto para as Marianas. É preciso só um esclarecimento. As Marianas, infelizmente, mais tarde tornaram-se muito famosas porque era o centro, digamos, o centro distribuidor de droga ali para a zona. E só estavam, portanto, não está aqui a fotografia. Não. Pois, não está. Não vale a pena. As Marianas só estavam lá embaixo em Carcavelos porque ocuparam a Quinta das Marianas, as pessoas foram ocupando, o proprietário não disse nada e aquilo tinha imenso canavial à volta. E, portanto, estavam longe da vista. Portanto, os outros dois estavam realmente longe da vista. Portanto, deixem-nos estar, e estavam já na parte de Planalto, que era isso que eu queria mostrar, a Planalto do Concelho de Cascais. Portanto, os ricos, as pessoas importantes, ainda hoje estão cá em baixo, e depois, quando se sobe, São Domingos de Rana, São João de Estoril, Galiza, aquilo sobe, e lá em cima, é o que a gente vê da autoestrada, são clandestinos, são barracas, está tudo lá em cima. Claro que a autoestrada veio expor as traseiras do concelho, mas adiante. Como o meu colega disse, o SAL foi pensado para ser um serviço independente, mas naturalmente o poder, o Estado, integrou no Fundo de Fomento da Habitação, sim. Porque isto ter um serviço independente era muito perigoso. Aliás, éramos vistos pelas câmaras como uns perigosos agitadores sociais. Éramos perigosíssimos. Isto para dizer que pronto, eu estava a falar e estava a dizer que sim, eu acabo. Estava a dizer que fomos convidados porque estávamos a fazer o que hoje se chama o PBM,
Na altura eram os planos gerais de urbanização e foi a necessidade, como o meu colega disse muito bem, a revolução, vamos mudar tudo, que fez com que se arranjasse esta gente toda para ir fazer os planos gerais de urbanização dos concelhos da área metropolitana, porque de facto aquilo que tinha eram umas coisas avulso, normalmente muito misturadas com interesses. Era o presidente da Câmara e mais o arquiteto e mais o dono do terreno, e portanto aquilo fazia-se uns planos à medida. E portanto isto era a tentativa de pôr ordem nisto. E por isso é que fomos convidados, porque nós, como éramos os 2 estudantes dentro de um grupo de arquitetos, os outros disseram-nos, vocês tratam dos clandestinos e das barracas. Portanto, nós somos arquitetos, nós vamos agora sujar as mãos com isso, por isso é que vem o convite. Ora bom, o meu colega já falou nas exigências do SAL, fundamentalmente a constituição de uma associação de moradores e com estatutos publicados no Diário da República. E depois uma brigada, um diálogo permanente com as câmaras municipais, até para os processos de declaração de utilidade pública dos terrenos, uma espécie de expropriação, baseada em planos urbanísticos, e havia uma coisa também interessante no projeto, é que não podiam haver populações deslocadas. Portanto, não tocou nisso, mas era um dos princípios, é que o bairro novo era para construir, grosso modo, no mesmo sítio. Como me pediram que eu dissesse o que é que correu mal e o que é que correu bem, no caso de Cascais, nenhum foi construído. No caso concreto de Matarraque, houve uma primeira questão, que eu tinha 24 anos, ou 24, para aí, 23, 24, se calhar a culpa foi minha, porque não soube lidar com a situação, é que houve um primeiro momento que é a xenofobia. Ou seja, as barracas são ciganos e tudo o resto é gente que mora em partes de casa e em quartos. E, portanto, quando eu tentei juntar, até para justificar a operação, porque as barracas também não eram tantas quanto isso, a primeira parte é: nós não queremos nada com os ciganos, portanto não fazemos associação, mas tem que ser. E então as reuniões eram tensões enormes e nunca apareceram estatutos, porque discutir os estatutos com os ciganos, eles queriam este mundo e o outro, mas os outros também queriam este mundo. Outro aspecto, que não é o Algarve, não é a meia praia, é sabiam os seus direitos, conheciam o direito à habitação, eram populações, não me estou a referir aos ciganos, mas aos outros, já com alguma politização, mas, pronto, sempre com problemas, naturalmente, e eu não soube conduzir o processo, talvez a culpa fosse minha, porque tenho direito à habitação, quer dizer, eu tenho direito a ter aqui as moradias do Restelo. Quero uma moradia do Restelo com jardim à volta. E quando eu tentava explicar, então, e o dinheiro? Não, nós temos os 450 euros e depois o Estado dá o dinheiro, mas isto não é possível. Pronto, isto era muito complicado, ainda consegui fazer um projeto de habitações em banda e não sei o quê, mas tudo foi contestado, naturalmente. Depois, há uma coisa que eu penso que matou isto tudo, que é, e que o meu colega já falou, que é a incompreensão dos autarcas, e eu gosto muito de chamar as coisas, para não dizer outra coisa, pelos nomes, e ainda na vigência do SAL, do decreto que instituiu o SAL, houve eleições autárquicas. E se com a Comissão Administrativa ainda era possível falar, porque havia 3 partidos em Cascais. Em Cascais, e volto a dizer, eu chamo as coisas pelos nomes, o PS ganhou.
E, portanto, a partir desse momento foi impossível, porque, de facto, aquilo já estava tudo na calha, com o Eduardo qualquer coisa que foi Eduardo para ministro. Pereira, exatamente. Um bandido. Ora, estamos de acordo. Já estava tudo na calha e, portanto, começam a primeira coisa é, então, os projetos. Estão aqui os projetos. Então vão ser analisados como se fosse um projeto normalíssimo de licenciamento particular. Depois, a seguir, não é possível o terreno. Não fazemos declaração, não vamos pedir declaração. Pronto. Claro que isto estava tudo na calha, porque o Eduardo Pereira, desculpem, mas eu gosto de pôr os nomes nas coisas, o Eduardo Pereira tinha ido para ministro, entretanto, e, portanto, já estava associado com empresas de pré-fabricação para vender pré-fabricados, de que os bairros cara, como este Escurinha, aqui em Évora, ainda estão aí, e há vários. Portanto, aquilo já estava o negócio, o mercado já estava a funcionar, e isto dava cabo do mercado. Depois, o que é que correu bem? Na minha opinião. O que é que correu bem relativamente aos princípios do SAL? Era a eliminação da propriedade privada. A propriedade era da associação de moradores, portanto não havia a propriedade privada, cada um não tinha a sua casa, usava uma casa que era da associação. E isso naturalmente teve que acabar, não é? Depois, a possibilidade de construir um projeto participativo, que não é invenção do Nuno Portas. Portanto, esta coisa do projeto participativo já tinha tido expressão mínima no Chile do Allende. Já tinham começado, depois aquilo parou, mas já tinham começado, portanto o Portas não inventou nada. E agora vou dizer, relativamente a mim, o que é que foi positivo. Pese embora, portanto, estão aqui alguns arquitetos, a começar aqui pelo José Veloso, pese embora isto possa não agradar a alguns arquitetos, mas é assim, o que é que foi positivo para mim foi ter percebido que a arquitetura só tem valor se for com as pessoas, para as pessoas, e não para a minha valorização pessoal e para eu aparecer nas revistas. E nunca mais consegui sair disto, até hoje. Portanto, até que os alunos, de cada vez que eles me dizem, mas isto e tal, mas qual é o valor disto para as pessoas? Não, mas isto é muito bonito. Está bem, isso não me interessa. O que me interessa é se isto serve ou não serve às pessoas. E fiquei assim, pronto, um bocado coxo como arquiteto, nesse sentido. Estou a brincar. Quando peço desculpa de tanto tempo. Não. Mas estás aqui. Obrigado.